Bom dia, tarde, noite, aonde quer que esteja. Meu nome é César e lhes falo pela próxima meia hora, compartilhando da linha de pensamento para compreensão geral, para si mesmo e para aqueles ao redor. Hoje entro um pouco no tópico da contradição do capitalismo. Como uma parte, peço que se identifiquem com as ideias expressas aqui, compartilhe com os outros. Não é todo mundo que entende, mas é esperado. Como eu compartilho a vocês, façam o mesmo se assim sentirem. Então, basicamente, a contradição do capitalismo em termos compreensíveis, especialmente a quem é jovem, tentando arrumar um lugar ao sol hoje em dia. A contradição do capitalismo é: quanto mais pessoas perdem emprego devido à automação, mais e mais pessoas sendo substituídas por máquinas, mais elas perdem seu poder de compra, elas perdem seus salários, porque ficam desempregadas. Então você tem máquinas trabalhando mais eficazmente que seres humanos, produzindo mais bens e produzindo muito mais rápido e de melhor qualidade, produzindo os bens muito melhor, porém com uma população sem dinheiro para comprar esses produtos baratos. Porque agora a população está desempregada. E aí está a contradição. A base em si do sistema capitalista, que é trabalho por renda, é esmigalhada pelo próprio sistema capitalista. E eu garanto, você acordará um dia com uma porcentagem imensa da população global desempregada, vagando pelas ruas, sem dinheiro e com contas a pagar e famílias para alimentar. Entendo como preferirem essa realidade, mas com certeza concordamos que não será uma realidade pacífica. Já não é, nunca foi no Brasil especificamente. E isso se apresenta na forma de desemprego tecnológico. Enquanto intuitivamente a preocupação é de ver o seu lado para garantir a sua empregabilidade, o que é perfeitamente justo. A realidade mais ampla e inescapável é que a maioria das pessoas não serão empregáveis. E você tem de viver no meio disso. Assim como escravos no passado foram eventualmente substituídos por máquinas agrícolas, para quem tem a ilusão que libertação de escravo, as leis áureas, foi alguma luta poética por liberdade, de algum esforço moral humano, o fato é que donos de escravos só liberaram os escravos porque máquinas eram mais produtivas, mais rápidas e, portanto, ganhavam mais lucro. Esse, porém, é outro assunto. Os escravos modernos, nós somos igualmente jogados fora como os escravos do passado. O que traz um discernimento interessante, que é: nós nunca deixamos de ser escravos. A diferença é que em vez de correntes e chicote, agora é dívida e polícia. Escravos no passado não tinham de pagar aluguel e comida. Ele era um investimento no fim do dia. Você, escravo moderno, eu também, tem que trabalhar, pagar pela própria acomodação, comida e transporte, e ainda pensa que é livre. Mas essa é para outra conversa também. Voltando ao desemprego tecnológico. Que seja entendido, quanto mais a mecanização aumentou, mais a eficiência aumentou. Quanto mais o desemprego aumenta, mais a eficiência aumenta. Falo de desemprego tecnológico no amplo escopo da história, até o momento presente aqui. Eu coloco assim: quanto mais o emprego cai num determinado setor, maior é a eficiência devido à aplicação de tecnologia. Me referindo novamente a desemprego tecnológico, acima de tudo. De modo que, novamente, se torna autoevidente. Portanto, é literalmente ilógico e impraticável não aplicar mecanização para alcançar um estado ótimo de produção. Por um outro lado, as mudanças necessárias de como organizar essa inescapável nova realidade que emerge
em como manter a sociedade estável, a população estável, sem trabalho e dinheiro, virá apenas do nível social, de baixo para cima. E por isso é importante a compreensão disso e repassar a seu próximo, se assim sentir. Política simplesmente não vai lhe ajudar nessa. Políticos intuitivamente sabem, mas você não vê um deles falando disso. E já é 2022. Estão alertando sobre isso desde sempre e nos anos 30, John Maynard Keynes, o economista conhecido da época, da economia keynesiana, previu, dos anos 30, previu nos anos 30 que em torno do ano 2000, muito pouca necessidade de emprego seria necessária. E ele estava correto. Mas por que isso não ocorreu? Bom, uma boa olhada na história contemporânea lhe revela. Mais empregos foram criados com o tempo, tentando manter uma população sempre crescente empregada. E se olhar nos últimos 30 anos, a criação de empregos absolutamente bizarros e inúteis socialmente, apenas pelo bem de manter as pessoas empregadas e ganhando algum dinheiro, ganhando sempre menos, né? A eficiência não foi usada a nível social. Foi usada em maior parte somente para lucro, entendeu? Então isso é um dado, não uma opinião. Isso é o que as tendências prenunciaram. E devemos nos prender a isso e abraçar o surgimento do que realmente significa essa mudança na sociedade humana e o que significa para a elevação de seres humanos. É profundo pensar o que pode acontecer se realmente avançarmos nessa direção, só em qualidade de vida em si. Mas como mencionei, mudanças necessárias para usar esta eficiência nas mudanças por vir virão apenas de baixo para cima, de uma porcentagem pequena de baixo perceber isto e começar a demandar. Mas digo que as mudanças agora começaram a afetar não apenas o trabalho braçal, como imaginamos, mas começaram a afetar advogados, médicos, secretárias, fotógrafos, a classe média alta. É bom, não é engraçado, mas é irônico. E antes de demandar mudanças, se deve entender os problemas antes das soluções. Então vamos lá. Geralmente se é rotulado muito rapidamente quando se começa a criticar o capitalismo, dadas as décadas de propaganda e o tipo de viés educacional que se tem nos círculos educacionais, de escola e universidades e PhDs e por aí afora. Nas escolas de ensino do Ocidente, especialmente. E supõe-se que se você não é a favor de capitalismo, que bloqueiam como uma ideologia socioeconômica específica no enquadramento bem truncado, eles não olham a realidade de como o sistema surgiu. Então assumem que você é marxista ou comunista. Essas coisas entram instantaneamente na mente das pessoas. A primeira coisa a apontar é que é totalmente visão curta até mesmo decidir esse tipo de fato, porque capitalismo é um sintoma de um problema maior e mais profundo que aconteceu em nosso entendimento socioeconômico, que remonta, no meu ponto de vista, pelo menos num sentido formalizado, a um homem chamado Thomas Malthus, que foi contratado pela Companhia Britânica das Índias Orientais para a primeira pesquisa global de recursos. E basicamente Malthus disse que seres humanos, se multiplicam exponencialmente enquanto recursos são adquiridos ou regenerados geometricamente. Então, nessa ética, ele disse que sempre haverão mais pessoas que recursos, sempre haverão pobres e sempre haverão pessoas que basicamente terão que morrer para o benefício do resto do mundo. Você junta isso cerca de um século e meio depois, quando Darwin aparece em cena, escreve um livro bem profundo sobre evolução básica, que foi rapidamente adotado pelos interesses mais militantes da sociedade, que disse: isso prova tudo que pensávamos o tempo todo, darwinismo social, sobrevivência do mais forte. Vivemos numa sociedade malthusiana, agora temos o darwinismo social que diz apenas
os fortes sobrevivem e boom! Se tem toda uma ética básica de guerra instilada diretamente no modelo econômico, e se tem toda a ética básica de capitalismo instilada no sistema de valores da arquitetura social, que diz que não tem o bastante para todos. Portanto, alguns terão que competir. Bom, todo mundo vai ter que competir. E alguns perderão tremendamente, outros ganharão tremendamente. É tudo natural, vamos deixar acontecer. E esse é claramente o estado hoje, com 100 bilionários que agora podem resolver a pobreza extrema global em 4 vezes, e os outros 3 mil bilionários que surgiram agora, em 2014, hein? E veremos esse número aumentar com o tempo de 43% até 46%, com base em algumas estimativas da riqueza do mundo pertencente a 1%. Esses dados são de 2014. A riqueza global agora já bateu 51%, mais da metade pertencendo a 1% da população. Tenham em mente. E isso é considerado uma virtude na ética central, e que também é profundamente ofensiva e errada. Agora, a última coisa que acrescento é essa contradição que aconteceu ao longo da evolução do capitalismo em si. Capitalismo se defende como sendo um sistema de foco na escassez, certo? Ele diz, mas olha, aqui tem escassez. Eles vêm com essa premissa malthusiana de que não tem o bastante para todos. Algumas pessoas até distorcem isso e dizem que existem quereres infinitos e que seres humanos, dados seus interesses próprios livres, querem de tudo, o que é outra projeção social completamente ridícula. Então ele defende a escassez como seu raciocínio, mas o que faz então? Ele sai e promove consumo infinito. Porque consumo é o que move a coisa toda. Consumo é o que mantém o dinheiro em movimento entre os principais atores. Se você tem menos consumo, é como o pedal do acelerador de um carro. Se há menos consumo, há mais desemprego. Tem crescimento reduzido. Então é completamente esquizofrênico, sacaram? Então assim a evolução da estrutura do capitalismo basicamente evoluiu. Uma das formas que se mantém íntegra ainda, e são inúmeras. Porém, existem as raízes mais fortes disso, que são observáveis, se você prestar atenção. Uma, fácil de observar, está em nossa própria formação educacional, acadêmica, na universidade, faculdade, que é o curso de economia. Sabe, economistas na verdade não são economistas. Eles ou elas são propagandistas de valor de dinheiro. E você descobrirá que todos os modelos basicamente se resumem a trocas de fichas, moedas, dinheiro, papel com símbolos, que são para o lucro de um lado ou de ambos os lados, ou o que quer que seja. Mas eles são completamente desconectados do mundo de reprodução que na verdade existe. Em toda essa doutrina, o que eles estão fazendo? Numa sociedade equilibrada, não existe coordenação de vida na teoria inteira, nessa doutrina inteira. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo é rastrear sequências de dinheiro. Só isso. Rastreiam sequências de dinheiro pressupondo tudo que importa. Tudo que é importante. 1. Não há coordenadas de vida. Uau, sem coordenadas de vida. 2. Todos os agentes buscam a preferência de se auto-maximizarem. Ou seja, eles não pensam em nada além de si mesmos, no que podem obter a mais para si mesmos. Essa é a noção. Essa é a noção dominante de racionalidade. Escolha auto-maximizadora, a auto-maximização. E a única coisa que estão interessados em maximizar é dinheiro ou mercadorias. Bom, aonde entram relações sociais? Não entram, exceto na troca de se auto-maximizar. E aonde entram nossos recursos naturais? Não entram, exceto para explorar. Aonde entra a família na sua capacidade de sobreviver? Não entra. A família precisa ter dinheiro para comprar qualquer bem. Bem,
Uma economia não deveria lidar em algum lugar com necessidades humanas? Não deveria lidar em algum lugar com necessidades humanas? Não é essa a questão fundamental? Satisfazer necessidades humanas? Bom, necessidade não está nem no linguajar deles, não está nem no vocabulário. Necessidade se dissolve em quereres. E o que é um querer? Significa demanda de dinheiro que quer comprar. Bem, se é dinheiro com demanda de querer comprar, não tem nada a ver com necessidade. Porque talvez a pessoa não tenha demanda de dinheiro e precise desesperadamente, digamos, abastecimento de água. Ou talvez a demanda de dinheiro queira uma privada de ouro. E para onde vai isso tudo? Vai para a privada de ouro. Provavelmente de algum político em Brasília. E chamamos isso de economia. Quando se pensa nisso, deve ser a ilusão mais bizarra na história do pensamento humano. Espero que tenha sido útil. Um bom dia a vocês.